Boa noite, queridos. Nossa devocional dessa noite, mais uma vez, juntos na presença do Senhor. Nosso Deus tem sido maravilhoso nas nossas vidas. Nós temos muito que agradecer. E é isso que nós vamos fazer agora, além de pedir, colocar diante dele todas as nossas dificuldades. Eu quero pedir que você abra sua Bíblia no texto do profeta Isaías, no capítulo 61, os versículos de 1 a 3. Isaías 61, versículos de 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Amém? Esse texto é uma profecia que o profeta Isaías trouxe a respeito da vinda de Jesus e de quem seria Jesus, de quem seria o Messias, de como seria a pessoa de Jesus, o que ele viria fazer, quais as qualidades que ele teria. E quando Jesus estava aqui no seu ministério, na sinagoga, uma vez então ele pegou as escrituras, o Antigo Testamento, e ele leu então esse texto, e ele disse que naquela data, hoje, havia se cumprido a escritura, e ele estava falando então a respeito dele. Isso está lá em Lucas 4, de 16 a 21. Ele estava falando que ele era o Messias esperado, que ele era o desejado de todas as nações, que ele era o ungido de Deus, aquele que foi prometido na eternidade, proclamado no Éden, aquele que foi anunciado pelos profetas, foi aguardado pelos patriarcas, e tudo o que existia até ali, era sombra e manifestação daquilo que Jesus seria, daquilo que Jesus então viria fazer. Tudo apontava para ele. Tanto que na plenitude dos tempos ele então veio, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para ser o nosso redentor. Ele nasceu numa manjedoura, ele cresceu numa carpintaria, mas ele morreu na cruz. E ele nos deixou então a salvação quando ressuscitou, deixando o seu túmulo vazio e ocupar o seu trono, que é o seu lugar. E ele então é o centro da eternidade, ele é o cabeça da igreja, ele é o Senhor do universo, ele é o Rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores. Então, quando nós lemos essa profecia, nós entendemos que para nós ela já se cumpriu, porque Cristo já veio. Tudo que ele tinha para fazer, a obra de salvação, de redenção, ele já fez. Essa profecia maravilhosa do profeta Isaías se cumpriu com a manifestação da vinda de Cristo como homem. Então, todas as coisas que estão escritas nesses versículos, todas as consequências da vinda do Messias, elas estão à nossa disposição. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Por que nós podemos ser, como nós podemos ser abençoados? Porque ele já veio. E quais foram as obras, então, que ele já fez e que ele, então, continua fazendo nas nossas vidas? Vamos ver isso. Primeiro, Jesus veio como um pregador. Ele veio para proclamar as boas novas da vida eterna, do perdão e da salvação. Como o profeta Isaías disse aqui, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Ele é o pregador, e ele é a própria pregação, porque ele pregou, mas ele era a própria mensagem, ele era a essência do evangelho, ele era aquele que trazia a mensagem e a própria mensagem. Jesus veio então para pregar boas novas aos que estão quebrados pelos dramas da vida, arruinados pelo pecado, escravizados pelos vícios, estão esmagados pela opressão religiosa. Jesus Cristo veio para pregar as boas novas de salvação a todos aqueles quebrantados. E ele mesmo disse isso: eu não vim para os sãos, porque os sãos não precisam de médico. Eu vim para chamar os pecadores, aqueles que estão quebrantados, que têm o seu coração contrito, aqueles que entendem que precisam de mim, que precisam do meu socorro e da salvação que eu ofereço gratuitamente. Então Jesus veio para salvar
trazer e pregar as boas novas àqueles que têm então o coração quebrantado. E ele então oferece hoje gratuitamente, ele já realizou essa obra, ele já veio como pregador. Jesus também veio como médico. Ele diz aqui, o profeta Isaías diz que ele então veio para trazer curar os quebrantados de coração. Ele é o médico dos médicos, porque quando ele estava aqui, né, pessoalmente, ele deu vista aos cegos, ele deu audição aos surdos, ele deu voz aos mudos, ele purificou leprosos, ele levantou coxos e paralíticos e ele ressuscitou os mortos. Tem muita gente enferma do corpo e da alma, surrada às vezes por doenças incuráveis. Mas Jesus, ele é o médico e o terapeuta divino. É o médico para quem não há doença incurável, para quem não há problema insolúvel, para quem não há causa perdida. E hoje, então, ele pode fechar as feridas que estão sangrando em nós, porque ele veio para curar os quebrantados de coração. E isso quer dizer que ele oferece a cura, tanto para as nossas doenças emocionais, quanto para as nossas doenças físicas, mas principalmente ele é a cura para a doença espiritual do pecado. Ele faz uma cura e uma transformação completa. Ele pode renovar tudo que está quebrado em nós, tudo que está ruim em nós, ele pode renovar e ele então pode usar a nossa vida para a glória dele e usar as aflições e as dificuldades para o nosso bem. Basta que nós então entreguemos a nossa vida ao Senhor e deixemos que ele então trabalhe em nós, que ele faça conforme o seu propósito. Depois a gente vê que Jesus também veio como libertador, foi a outra obra que ele já fez. O profeta Isaías fala aqui que ele veio então trazer libertação aos cativos e pôr em liberdade aqueles que estão algemados. Jesus veio para libertar os prisioneiros do pecado, e todos nós éramos escravos do pecado e somos quando não ainda aceitamos Jesus. E ele veio para nos livrar, então, do pecado, do vício, da idolatria, da ganância, da impureza, né? Não há prisão que Jesus não liberte. Não há nada que possa te prender, que Jesus não consiga romper essa cadeia. Muitas pessoas, às vezes, estão afundadas nos seus vícios, no seu pecado, na sua maneira de viver, de tal modo que elas acham que não existe mais salvação, se sentem culpadas pelas coisas que fazem, mas Jesus veio para trazer liberdade a todos os cativos e para tirar as algemas de todos aqueles que estão presos. Essa é uma obra que Jesus já fez e continua fazendo na vida das pessoas. A outra obra que Jesus fez, ele veio como restaurador, como consolador. Existem muitas pessoas tristes, chorando, enlutadas, desesperadas com os dramas da vida, mas Jesus veio para nos consolar. Ele é o nosso consolador e quando ele subiu para o céu, ele deixou um outro consolador, que é o Espírito Santo. Só Jesus pode então acalmar o nosso coração, enxugar as nossas lágrimas, trazer consolo para a nossa alma. O consolo não é apenas para algum, essa oferta de Jesus não é apenas para algumas pessoas, ele pode consolar todos aqueles que choram. Então, o que isso quer dizer? Que esse consolo que Jesus traz, ele é para você, é para sua família. Só Jesus pode então estancar as nossas lágrimas e enxugar dos nossos olhos toda lágrima. É o que ele vai fazer quando ele nos levar para morar com ele no novo céu e na nova terra. Ele vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima, e é por isso que o profeta Isaías diz que ele veio para consolar todos aqueles que choram. E, por último, a obra que Jesus veio fazer, que já fez, é a obra de restaurador. Ele veio como restaurador. E quando ele fala então dessa restauração que ele pode fazer, ele fala de 3 aspectos, de 3 substituições. Ele pode restaurar os enlutados, porque ele diz que ele pode dar coroa em vez de cinzas. Nós sabemos que a dor do luto, é a dor mais profunda e nós temos sentido isso claramente nos nossos dias, porque nós temos visto tantas pessoas partirem para a eternidade. Jesus sempre deixou claro que a morte é uma consequência do pecado
E talvez por isso seja tão difícil para nós ver as pessoas morrendo. Porque quando as pessoas morrem, nós entendemos o tamanho do estrago que o pecado fez na humanidade. Nós não fomos criados, não era a vontade de Deus que nós então nos entregássemos ao pecado e nem que nós morrêssemos. Mas com o pecado, a morte entrou na nossa história e ela é uma dor profunda nas nossas vidas. Mas aqui, Jesus diz que pode então colocar dar coroa em vez de cinzas. Cinzas era o que expressava a tristeza. As pessoas antigamente colocavam cinzas sobre a cabeça para expressar o tanto que elas estavam tristes. E essas cinzas então desciam misturadas com as lágrimas pelo rosto e a pessoa então às vezes ficava desfigurada. Mas Jesus está dizendo: eu posso tirar essas cinzas da sua cabeça, eu posso enxugar essas lágrimas do seu luto e te dar uma coroa de alegria. Ele pode tirar você da tristeza, da angústia e pode colocar nos seus lábios um novo cântico. E ele pode colocar diante de você uma mesa no deserto e ungir a sua cabeça com óleo da alegria. Foi isso que o salmista disse lá no Salmo 23. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. É isso que Jesus pode fazer por nós. Então ele pode restaurar os enlutados. E ele pode restaurar também aqueles que choram. E é por isso que o profeta Isaías diz que ele pode trazer óleo de alegria em vez de pranto. O pranto, ele é um choro demorado, É aquele choro angustiado por uma aflição que nós temos e que às vezes nos perturba, nos traz angústia e às vezes dura um tempo muito maior do que nós achamos que podemos aguentar. Mas Jesus disse que apesar dessa dor que se recusa a ir embora, apesar desse choro que se arrasta pela vida, ele pode então nos trazer o óleo da alegria, que é aquela alegria que unge a cabeça, que renova o coração e que refaz os sonhos. Às vezes você está há tanto tempo enfrentando o mesmo problema que você já deixou de ter esperança, mas Jesus pode te dar óleo de alegria em vez de pranto. Ele pode renovar o seu coração, ele pode refazer a sua alegria, ele pode fazer então você viver bem outra vez. E Jesus também pode restaurar os angustiados, e é isso que o profeta Isaías disse quando ele diz que ele pode dar vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Quando uma pessoa ficava com o espírito angustiado, era a tradição dos judeus, ela se despir das suas vestes e cobrir-se com um pano de saco. Era vestir o corpo com as vestimentas da tristeza, para demonstrar no corpo que estava assolando a sua alma. Mas quando Jesus entra na nossa vida, ele então tira de nós essas vestes da angústia e ele põe na nossa boca uma música de louvor, um novo canto. Ele tira os nossos pés do lamaçal, do lodo, e ele põe nos nossos lábios um hino de vitória. É isso que ele pode fazer, porque ele conhece o nosso coração e a nossa angústia, e ele pode então nos renovar. E então o profeta Isaías está dizendo aqui que Jesus veio para redimir seu povo, para redimir a sua igreja, que nós então somos carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Um carvalho é uma árvore frondosa, uma árvore bonita e solidamente firmada, arraigada. Jesus veio para nos justificar. Ele veio como nosso substituto e veio como nosso fiador, pagou a nossa dívida, levou sobre ele os nossos pecados, morreu em nosso lugar. E agora a sua justiça é depositada na nossa conta. Nós estamos quites com a lei de Deus quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. Nós estamos quites com a justiça divina. Nós não devemos mais nada. Nós somos uma árvore, uma floresta de justiça e podemos receber do Senhor toda essa obra que ele já fez. A obra de pregador, de médico, de libertador, de consolador e de restaurador. Cristo tem grandes coisas para nos dar. Aceite Cristo como seu Salvador, como Senhor da sua vida e veja a transformação que Ele pode fazer em você. E se você já tem esse privilégio, confie no Senhor, entregue a Cristo os seus problemas, as suas dores e Ele vai então restaurar e renovar o seu coração e a sua vida. Amém? Que o Senhor abençoe você e abençoe a sua família em nome de Jesus. E nós vamos orar nesse instante. Vamos colocar diante
Deus poderoso, na mediação desse Cristo que nós conhecemos e que em quem nós confiamos e de quem nós aprendemos. Vamos colocar as nossas dificuldades. Ele é o médico dos médicos, ele pode restaurar as nossas enfermidades, a nossa alma. Ele é o libertador, ele pode nos libertar das nossas prisões, das nossas algemas. Ele é o consolador, ele pode consolar-nos das nossas angústias, ele pode transformar a vida daqueles nossos amigos e familiares que ainda não aceitaram, não conhecem. Vamos orar então. Vamos entregar ao Senhor. Ninguém é melhor do que Ele para resolver. Vamos orar nesse instante. Senhor Deus, ó Deus, na mediação do Teu Filho Jesus Cristo, aquele que foi anunciado pelos profetas e de quem o profeta Isaías disse tudo isso, ó Deus, na mediação daquele, ó Deus, que foi ungido pelo Senhor para trazer boas novas, ó Deus, para pregar e para trazer liberdade aos cativos, consolo aos corações, para restaurar as vidas, para transformar o choro em alegria, ó Deus, para transformar a tristeza do luto num momento de tranquilidade e paz, ó Deus, na mediação de Jesus Cristo que faz toda essa obra e que é tão maravilhoso nas nossas vidas, é que nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque nós confiamos em tudo que foi nos prometido através da Tua palavra, porque nós sabemos que o Senhor tem poder para modificar toda e qualquer situação, e se nós entregarmos as nossas vidas ao Senhor, se nós nos dispusermos a fazer a Tua vontade, o Senhor pode trabalhar através de nós. Ó Deus, nós queremos dizer para o Senhor o quanto nós dependemos do Senhor, nós queremos reconhecer que o Senhor é Deus e que não há em nós nada que possa realmente, ó Deus, ser comparado ao Senhor. Nós não podemos caminhar por nós mesmos, porque nós só nos movemos e só existimos por Tua causa. Então, ó Deus, faz um milagre nas nossas vidas nessa noite. Ó Deus, nós temos tantas dificuldades. Ó Deus, nós temos tantos problemas. E às vezes a vida nos parece um fardo, uma canseira. Mas, ó Deus, o Senhor é Deus que tem um fardo leve. Ó Deus, se nós tomarmos para nós o fardo de Jesus, se nós entregarmos a Ele, ó Deus, as nossas dificuldades, nós sabemos que nós viveremos com mais alegria, que nós viveremos melhor enquanto caminhamos aqui e esperamos pelo Senhor na eternidade. Então nos ajuda, ó Deus, nos capacita. Ó Deus, que nesse instante o Senhor esteja com aqueles que estão enfermos. Abençoa cada um. Continua recuperando, dando recuperação à Ana Carolina. Ó Deus, o irmão Feliciano. Ó Deus, abençoa a Regina. Abençoa a Viviane e sua família. Ó Deus, pastor Gilberto e a Lena. Ó Deus, tem misericórdia de todas as pessoas que estão lutando contra o Covid. Pastor Adeil e sua esposa. Ó Deus, quantas pessoas têm enfrentado essa pandemia, pessoas que trabalham conosco, pessoas que estão próximas de nós. Ó Deus, nós te clamamos, tem misericórdia de nós, tem misericórdia dos enfermos, traz restauração, traz cura, ó Deus, abençoa cada um, o Senhor conhece, ó Deus, nesse momento. Te peço pelos enlutados. Ó Deus, a dor do luto só pode ser consolada pelo Senhor, pelo Teu Santo Espírito. Ó Deus, tem misericórdia, seja o nosso consolador. Ó Deus, que nesse instante o Senhor possa trazer vida e restauração para aqueles que estão sofrendo a perda dos seus entes queridos. A família da irmã Lourdes, ó Deus, a família do pastor Luciano Sardinha, a família, ó Deus, do pastor Marcos lá em Caldas Novas, do pastor Nilo, do pastor Alcebiades. Ó Deus, tantas pessoas nós vimos indo embora. Ó Deus, consola os nossos corações, nos dá o real entendimento sobre aquilo que o Senhor espera das nossas vidas. Ó Deus, abençoa a família da irmã Welce, a família da irmã Rose. Ó Deus, dá para elas os recursos dos quais elas precisam para se reorganizarem, para, ó Deus, continuarem as suas vidas. Abençoa o Daniel, o Rodrigo. Ó Deus, toma eles nas tuas mãos, faz uma obra na vida deles, para que eles cresçam em graça, em sabedoria diante do Senhor. Abençoa, ó Deus, aqueles que estão sofrendo por outros motivos, às vezes angústia espiritual, aqueles que estão emocionalmente abalados com essa pandemia, que estão com medo,
angustiados, tristes, ó Deus, aqueles que têm enfrentado problemas no seu lar, problemas de relacionamento, às vezes entre o casal, problemas na criação dos seus filhos, aqueles que têm sido perseguidos e injustiçados no seu trabalho, aqueles que estão enfrentando dificuldades financeiras, ó Deus, aqueles que precisam que o Senhor abra uma porta de emprego, como a irmã Kellen, como a Graziela, como a Rosa. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor, dessas pessoas. O Senhor pode solucionar também esses problemas, porque o Senhor é dono de todas as coisas. Não existe nada que seja demasiadamente difícil para o Senhor. Ó Deus, não existe nada que o Senhor não esteja vendo e não existe nada que o Senhor não possa fazer. E é por isso que nós estamos aqui, porque nós cremos no Senhor e no seu poder. Ó Deus, nesse instante queremos te pedir que o Senhor esteja olhando pelas nossas famílias nesse tempo tão difícil e que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, transformando a vida dos nossos amigos e familiares que não são crentes. Ó Deus, tem pessoas, ó Deus, que necessitam da tua graça e da tua misericórdia. Elas estão próximas de nós temos orado por elas, como a família da irmã Maria de Fátima, família do irmão Tim, família da irmã Helenita. Ó Deus, nossos adolescentes, seus familiares, os esposos das nossas irmãs. Ó Deus, salva essas pessoas, transforma essas vidas. Nós clamamos, ó Deus, pelo teu poder transformador no nome de Jesus Cristo. Ó Deus, e nesse instante queremos te pedir que o Senhor nos perdoe. Ó Deus, muitas vezes nós nos esquecemos, ó Deus, do Senhor, dos seus mandamentos, das suas ordenanças, e nós fazemos coisas de acordo com aquilo que nós achamos que devemos fazer. Ó Deus, e sempre quando é assim, nós pecamos contra o Senhor e nós te pedimos perdão por palavras que não devíamos ter dito, perdão por ações que não devíamos ter praticado, perdão pela omissão, ó Deus, diante de tantas coisas ruins, perdão por tudo aquilo que nós às vezes nem reconhecemos como erro, mas que ofendeu o Senhor em algum momento. Ó Deus, conhece a nossa estrutura, sabe que nós somos pó e nos ajuda a nos afastar do pecado. Ó Deus, nos ajuda a santificar as nossas vidas para a tua obra, para o teu trabalho, para o teu reino. Nos perdoa, Senhor, nos purifica da nossa iniquidade. Nós te damos graças, porque o Senhor tem manifestado a tua glória no nosso meio. Nós te damos graças porque o Senhor é o Deus que veio e nos salvou. Nós te louvamos por essa tão grande salvação. Nós te exaltamos, porque o Senhor é santo, é justo, é perfeito, é bom. Ó Deus, glorificado, exaltado seja o teu santo nome. Nós oramos nessa noite no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe, que Ele abençoe a sua família e que você possa então encontrá-lo e desfrutar da graça, da misericórdia que Jesus traz. Amanhã, sexta-feira, nós estaremos novamente com as nossas devocionais, 6 da manhã e 20 horas. Participe conosco. Em nome de Jesus. Amém. Tem tristezas, temores e aflição, e nossos sonhos parecem em vão. Se estamos tão cansados, querendo desistir, o nosso mestre assim nos diz: venha a mim, com eterno amor te amei, venha a mim, com paciência esperei, minha vida dei e me entreguei, sofri a cruz por ti,
volta já para o lar e hoje vem a mim. Lutar, lutar até cansar, parece ser assim quando vivemos sem ver o fim, mas ao sentirmos a firmeza da mão que nos conduz, não temeremos, nós temos Jesus. Vem a mim, com eterno amor te amei. Vem a mim, com paciência esperei, minha vida dei e me entreguei, sofri a cruz por ti. Volta já para o lar e hoje vem a mim. Vem a mim, com eterno amor te amei. Vem a mim, com paciência esperei, minha vida dei e me entreguei, sofri a cruz por ti. Volta já para o lar e hoje vem a mim. Volta já